Milionário se faz de pobre para testar filho. O resultado é brutal e arrepiante. A tarde quente em São Paulo estava envolta em uma névoa estranha, como se o céu escondesse segredos perigosos. Um homem, com a aparência de quem viveu toda a vida nas sombras da riqueza, caminhava pelas ruas sujas do centro, vestindo roupas rasgadas e um olhar desesperado. Mas não era um qualquer. Era Ricardo, um dos mais influentes milionários do Brasil, disposto a jogar sua vida de lado para testar a lealdade de seu único filho, Hugo. O que ele não sabia era que essa jornada o levaria a revelações chocantes. As ruas estavam cheias de gente. O cheiro de feijão com arroz misturado ao suor e ao asfalto quente criava uma atmosfera sufocante. Ricardo olhou ao redor e viu uma multidão indiferente, as pessoas mergulhadas em seus problemas. Ele se aproximou de um grupo e pediu trocados, só R$1. As risadas zombeteiras ecoaram em sua direção e um homem envelhecido, de olhos cansados, resmungou: se fosse preciso um empregado, a gente não precisaria desses vagabundos. As palavras cortaram como facas. Havia dor ali, um eco de desprezo que o atingia profundamente. Enquanto isso, Hugo, em seu luxuoso apartamento, olhava para o celular. Ele ainda não sabia do plano do pai. A dúvida começava a cultivar um vazio em seu coração, mas a vida de riqueza o cercava com conforto e distração. A festa que iria acontecer naquela noite era só mais uma prova da sua vida glamour. Mas, e se tudo mudasse? E se seu pai estivesse realmente em apuros? Ricardo, agora imerso na realidade das ruas, sentia seu peito apertado. Uma mistura de medo e coragem, como se as paredes invisíveis que cercavam sua vida de riqueza começassem a ruir, revelando uma nova verdade. Hey, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te dar um aviso importante. Muitas pessoas têm relatado que o YouTube as desinscreveu sem aviso. Dá uma força e verifica se você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum dos conteúdos exclusivos que estão por vir. E enquanto tá lá, clica no botão de curtir, isso ajuda muito. Ah, e me conta nos comentários, de onde você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. A sua participação faz toda a diferença. Vamos nos conectar. Ricardo caminhava mais fundo na cidade, a adrenalina subindo. Ele se perguntava se Hugo se importaria com ele, se o filho saberia valorizar tudo que ele sacrificará por ele. Cada passo que dava era um caminho mais próximo do choque que estava prestes a ocorrer. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de vermelho e laranja, como um prenúncio de perigos. Ele podia sentir o futuro se aproximando como uma tempestade, e o que sucederia em questão de minutos faria seu coração parar. O que Hugo descobriria ao finalmente encontrar seu pai? A verdadeira natureza das pessoas poderia ser revelada em um único instante. Ricardo parou em um ponto movimentado, onde o barulho das buzinas e das conversas se misturava a um barulho quase ensurdecedor. Os olhos dele começaram a brilhar com uma mistura de desespero e determinação. Ele não era mais o magnata que todos conheciam, mas agora era apenas um homem comum, pedindo ajuda, à mercê da indiferença da multidão. A fome começava a ronear em seu estômago, cada vez mais profunda. Com um nó na garganta, ele decidiu persistir. Olhou em volta, viu alguns rostos marcados pela dureza da vida, outros tão alheios que pareciam levitar em um mundo paralelo. A ironia não lhe escapava, todos estavam naquela mesma cidade, mas cada um vivia em sua própria realidade, distante e isolada. Do outro lado da cidade, em sua festa extravagante, Hugo ainda se divertia sem saber que a vida como conhecia estava prestes a ser virada de cabeça para baixo. As luzes brilhantes e a música alta fazem com que ele se sinta invencível, completamente imune a qualquer dor. Mas dentro dele, algo parecia errado. O olhar preocupado de sua mãe antes de ir ao evento ainda o fazia hesitar, e se ele tivesse prestado atenção nas palavras dela? As horas foram passando e, à medida que a noite se aproximava, Ricardo percebeu que precisava agir. Ele se aproximou de um grupo de homens sentados em um bar, todos rindo e passando copos uns para os outros. Com um coração aperto, decidiu que era hora de um confronto. Não para ser agressivo, mas para entender. Ei, vocês se importam que eu me junte a vocês? Ele pediu, tentando manter o tom amigável. Os rostos viraram-se, e um deles,
Um homem robusto com uma barba desgrenhada, deu uma olhada fulminante. Aqui não é lugar para quem não tem grana, amigo, ele disparou. A hostilidade no ar era palpável. Ricardo sentiu o peso da rejeição e, em vez de recuar, decidiu ser honesto. Na verdade, estou apenas procurando algumas respostas. Preciso entender como as coisas realmente funcionam por aqui. As risadas secaram, e um silêncio desconfortável tomou conta do grupo. Um homem alto, com um olhar penetrante, finalmente falou: "Você está perdido. Se acha que as pessoas vão te ajudar, está mais enganado que um cachorro que late para a lua." "Onde você esteve, cara?" Ricardo teve um estalo. Ele tinha passado a vida inteira em seu mundo luxuoso e agora estava aprendendo da maneira mais difícil que a realidade não era tão simples. Cada palavra disparada ali era um reflexo do desprezo que ele mesmo alimentara ao longo dos anos. Mas uma ideia inquietante começou a germinar em sua mente. E se ele pudesse se transformar, mesmo que um pouco? Será que poderia mostrar a Hugo o que realmente importa na vida? Enquanto isso, no luxuoso apartamento, Hugo finalmente recebeu uma mensagem que mudou tudo. Era um aviso do pai. Uma chamada de vídeo. O rosto de Ricardo aparecia, cansado e definido pelo sofrimento. "Hugo, você precisa me ouvir. Não confie em ninguém. A vida não é o que parece. Eu estou em perigo e você precisa vir me encontrar." O coração de Hugo disparou. O ambiente luminoso e festivo desapareceu instantaneamente. "Pai?" ele perguntou, confuso. "O que aconteceu?" Mas a conexão estava falhando e, antes que pudesse responder, uma sombra se projetou atrás de Ricardo, uma figura ameaçadora que se aproximava dele. E, com o coração na mão, Hugo gritou: "Pai!" O que isso significava? O que Ricardo estava prestes a revelar? Ricardo mal teve tempo de processar o aviso de Hugo antes que a sombra se desenhasse em um contorno ameaçador. O homem que se aproximava parecia ter saído diretamente de um pesadelo. Vestia um casaco escuro, a gola levantada, cobrindo parcialmente seu rosto. Os olhos dele brilhavam com uma intensidade que gelava o sangue. "Ei, quem mandou você ficar aqui, cara?" A voz rouca disparou como um tiro, e o coração de Ricardo quase saiu pela boca. Ele tentava ser corajoso, mas o medo se agitava dentro dele como uma tempestade. "Estou só procurando." Ricardo começou, mas a frase morreu em seus lábios. O homem, com um movimento rápido, agarrou sua jaqueta e o puxou para mais perto. "Procure algo que não é seu, não é? Pensa que pode brincar com o que não entende?" A multidão ao redor começou a dispersar, o sussurro alarmado de "olha lá" e "melhor vazar" ecoava enquanto as pessoas passavam indiferenças. Um frio intenso tomou conta do peito de Ricardo. Ele não era mais o magnata, não tinha mais poder, e a desumanidade do momento afixou nele a dura realidade de sua nova condição. "Por favor, eu só preciso de um tempo." Ricardo se permitiu implorar, sua esperança se quebrando como um cristal. O homem o soltou, mas não sem antes dar um empurrão que o fez cambalear para trás. "Você é um peixe fora d'água, cara. Se quer respostas, vai ter que pagar o preço por elas." Com isso, o homem se afastou, deixando um rastro de desdém e promessas vagas no ar desconcertado. Ricardo percebeu que agora estava completamente sozinho, mas uma pequena chama de determinação começava a se acender dentro dele. "Se eu quiser entender realmente, tenho que mergulhar mais fundo", pensou. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Hugo estava claro como nunca. As luzes da festa não ofereciam mais conforto algum. Ele lutava contra a confusão e o pânico. As palavras do pai ecoavam em sua mente, como um alerta que atravessava a neblina da diversão temporária. "Não confie em ninguém." A música que antes era envolvente agora parecia um eco distante. Ele correu até um canto isolado, respirando fundo enquanto tentava digerir tudo o que acabará de ver. A imagem do pai cercado, atormentado, o atormentava por completo. E quem era aquele homem? "Ricardo! Você precisa me dizer onde está!" gritou, mas a única resposta foi o silêncio sufocante da conexão encerrada. Hugo sabia que sentia um impulso profundo, talvez até uma urgência incontrolável para encontrar o pai.
A realidade de que ele nem sabia onde Ricardo estava martelava em sua cabeça. Ele começou a sentir sua vida confortável se desmoronando, pedaços de vidas que passará desprezando se misturavam à sua. Preciso ir agora, murmurou a si mesmo. Com um clique, ele desligou o telefone e, determinado, se projetou para fora da festa. Precisava de respostas, não importava onde isso levasse. Enquanto Ricardo tentava se reerguer no meio do caos que sua vida havia se tornado, a cidade pulsava com segredos ocultos e alianças impossíveis. E sob essa superfície perturbadora, um plano sinistro começava a se desenhar nas sombras, pronto para revelar surpresas a ambos. Costurados num destino sombrio, pai e filho estavam prestes a descobrir que os perigos que os aguardavam iam além de qualquer um deles imaginar. O que poderia ser mais aterrorizante do que a revelação que os ligaria de volta, mas também os afastaria para sempre? As respostas estavam próximas, mas o que elas custariam? Ricardo respirava com dificuldade, sua mente girando com a sensação de desespero e confusão. Ele se apoiou em uma parede fria, tentando recuperar o controle. O homem do casaco escuro havia desaparecido entre as sombras, mas o frio que transmitia permanecia como um peso nas entranhas de Ricardo. Se havia uma coisa que ele sabia, era que não poderia desistir agora. Precisava de respostas, e o distante eco das palavras do homem ainda pairava em seus ouvidos. Vai ter que pagar o preço por elas. O que isso significava? Os sons da cidade àquela hora eram abafados e estranhos, como se o mundo tivesse decidido ignorá-lo. Ele se afastou da calçada e começou a andar apressado, sem um destino claro em mente, procurando escapar da impotência crescente. A cada passo, ele se perguntava onde Hugo estaria, se ainda se lembrava de suas últimas palavras. E se algo ruim acontecesse a ele? O nó na garganta tornou-se quase insuportável. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Hugo navegava pelas ruas escuras, seu coração disparado como se quisesse sair do peito. Ele estava decidido a encontrar o pai, mas cada esquina parecia mais ameaçadora do que a última. As luzes fracas iluminavam rostos desconhecidos, e ele tinha a sensação de estar sendo observado. Sua mente corria em círculos, cada pensamento mais caótico que o anterior. A imagem do pai gritando por socorro não saía de sua cabeça, e ele se sentiu como um prisioneiro em sua própria vida, preso em uma teia de desconfiança e medo. A cada bloco percorrido, a incerteza crescia. A cidade, com suas luzes brilhantes e promessas vazias, não era mais acolhedora. Era um labirinto, e ele estava completamente perdido. O que ele faria se encontrasse aquele homem, se realmente estivesse envolvido em toda essa confusão? Parando em um semáforo iluminado, Hugo avistou uma figura familiar. Uma mulher que não via há anos. Clara. Sua melhor amiga na infância, agora sufocada por sua própria vida tumultuada. Ela estava se afastando em direção a um bar, mas, ao notar Hugo, parou. Seus olhos se arregalaram. Hugo! O que você está fazendo aqui? Ela se aproximou, e a preocupação estampada em seu rosto se contrastava com a frieza da noite. Ele hesitou antes de responder, mas a urgência no peito não lhe permitiu hesitar por muito tempo. Clara, preciso de ajuda. Meu pai, ele. As palavras ficaram presas em sua garganta, e ele lembrou das promessas não cumpridas, das confidências que passaram a ser sombras do que um dia foram. Calma, respira. O que aconteceu? Clara tocou seu braço, e aquele gesto simples foi como um fio de esperança. Ele sabia que poderia ser um erro, mas precisava confiar em alguém. Acredito que ele está em perigo, e não sei aonde ir. Um homem apareceu e... A expressão de Clara mudou de preocupação para um alerta intenso. Hugo, você precisa se esconder. Não é só seu pai, existe algo muito maior envolvido. As palavras dela tinham um peso que Hugo não conseguia ignorar. Uma angustiante sensação de que eles estavam no meio de algo que superava qualquer compreensão. Mais que isso, parece que tem gente caçando ele. Essa cidade não é mais a mesma. Cuidado com quem você conversa. Enquanto Clara falava, um tremor passou por Hugo. A decisão estava clara, mas o caminho à frente era nebuloso. Como ele poderia proteger seu pai, ao mesmo tempo, manter sua própria segurança em meio a esse jogo mortal?
Preciso encontrar meu pai, disse, quase um sussurro, determinado. Mas o que ele não sabia era que, em algum lugar naquela cidade escura, um par de olhos o observava, pronto para fazer o próximo movimento. Um novo sentimento de urgência o tomou, e a pergunta permanecia na mente de Hugo: até onde ele iria por sua família? E qual preço ele teria que pagar para trazer seu pai de volta? O plano obscuro que se movia nas sombras estava apenas começando a se revelar, e ele estava mais em perigo do que imaginava. A resposta a essas perguntas poderia ser não apenas a chave para salvar Ricardo, mas o início de uma própria batalha pela sobrevivência. Hugo sentiu um calafrio percorrer sua espinha ao ouvir as palavras de Clara. A ideia de que algo maior estava à espreita o deixou ainda mais apreensivo. Ele olhou ao redor, a cidade parecia se transformar a cada instante, e o que antes era familiar agora era um território hostil. Por onde você acha que devemos começar? Perguntou, buscando uma luz em meio à escuridão que o cercava. Clara hesitou, como se estivesse pesando cada palavra que iria dizer. Precisamos ir para o meu apartamento. É o único lugar onde podemos ficar a sós e discutir isso com mais segurança. Ela olhou para os lados, observando o trânsito e as pessoas que passavam. Vamos! Os dois se apressaram pelas ruas, o coração de Hugo batendo incrivelmente acelerado. A cada passo, ele sentia o olhar dessas sombras se aprofundando atrás dele. Clara parecia perceber o mesmo, e isso gerava uma tensão palpável entre eles. Chegaram ao apartamento de Clara, um lugar apertado e bagunçado. Os objetos estavam empilhados em desordem, e o cheiro de café queimado ainda pairava no ar. Assim que a porta se fechou, Hugo suspirou profundamente, tentando recuperar o fôlego, mas as imagens de seu pai em perigo continuavam a assombrá-lo. Precisamos saber mais sobre o homem que você viu. O que ele disse exato? Clara pegou um bloco de notas e uma caneta. O tom dela era urgente, mas não sem um toque de firmeza. Ele falou algo sobre preço. Que eu teria que pagar por algo que eu não entendi. O que será que isso significa? Hugo balançou a cabeça, as palavras soando cada vez mais absurdas. Pode ser que ele esteja se referindo a algo que seu pai fez. Ou algo que ele conhece. Existe um submundo nesta cidade que muitos ignoram, e se seu pai está envolvido, tudo pode estar em jogo. Clara fez anotações rápidas enquanto sua mente trabalhava freneticamente. Submundo? O que você quer dizer com isso? O pânico voltou a preencher o peito de Hugo. Coisas perigosas, negócios escusos. A forma como o poder é negociado. Estamos falando de pessoas que não têm limites. A voz dela tremeu ao descrever o horror que poderia cercar seu pai. E se ele não estiver apenas em perigo, mas envolvido em algo muito maior? Um silêncio pesado se instalou entre eles. Hugo sentiu o peso do destino pairar sobre suas costas. Sentia que o tempo estava se esgotando, cada segundo era precioso. Temos que encontrar pistas, algo que nos ajude a entender o que está acontecendo, sugeriu Clara, mas antes que pudesse anotar mais, um barulho forte ressoou do outro lado da porta. Como um soco na cena da tensão. Você ouviu isso? Perguntou Hugo, os batimentos cardíacos se acelerando. Sim, Clara murmurou, seus olhos se arregalando ao mesmo tempo em que um medo palpável se apoderava do ambiente. Um novo estampido ecoou, mais forte. Um dos vizinhos gritou. A cidade estava elétrica ao redor deles, como se algo tivesse finalmente se rompido. Precisamos sair daqui. Agora! Hugo não hesitou. Mais Clara permaneceu com a expressão de terror em seu rosto enquanto olhava pela janela. Hugo, eu não posso ser vista aqui. Eles podem vir atrás de mim também. Você precisa ir sozinho. Não, eu não vou deixar você aqui. Ele avançou em direção a ela, a mão automaticamente se estendendo. Escute. Isso pode ser muito maior do que nós dois. É a sua vida ou a minha. Você precisa ir. O desespero na voz de Clara cortou a tensão, e a realidade de sua situação se tornou ainda mais clara. Com um nó na garganta, Hugo se virou. A última coisa que ele viu foi o olhar determinado de Clara antes de sair pela porta. A cidade estava em tumulto, e ele sentiu o ar pesado, quase sufocante.
Um novo pensamento o atravessou. E se isso for uma armadilha? O que ele deveria fazer? O caminho estava cada vez mais incerto. Hugo decidiu correr, mas a cada passo que dava, a sensação de que algo seguia o envolveu como uma sombra. Ele precisava proteger Clara e encontrar seu pai, mas no fundo, a consciência o atormentava. Quanto da verdade ele teria que enfrentar para descobrir onde tudo começou? Por trás da esquina, um veículo preto esperava. Os olhos atentos escuros de um homem no banco do motorista o encaravam. Hugo hesitou. A pulsação de seu coração ecoava, e uma pergunta ardia em sua mente: quem era aquele homem, e qual era o preço que ele estaria disposto a cobrar? Hugo caminhou mais perto do carro, cada passo pesado como se o próprio asfalto estivesse tentando segurá-lo. As janelas escurecidas não deixavam transparecer nada, mas ele poderia sentir a presença do motorista, um vulto sombrio, observando-o como um predador. A adrenalina pulsava em suas veias. Ele não podia hesitar. Quem é você? Hugo gritou, mas a resposta não veio imediatamente. O homem no veículo parecia apreciar o momento, como se estivesse prestes a se deliciar com o medo do garoto. Então, a janela do lado do motorista desceu lentamente, revelando um rosto sério e carismático. O homem era alto, com uma expressão controlada, mas os olhos eram frios, como o aço. Sou alguém que pode te ajudar, disse ele, com um tom condescendente. Te ajudar? Ou me colocar em mais perigo? Hugo respondeu, as palavras escapando com mais raiva do que pretendia. Depende do que você está disposto a ouvir, garoto, o homem disse calmamente. Você está buscando verdade? Então será melhor abrir sua mente para o que está prestes a descobrir. Hugo sentiu sua respiração falhar. Meu pai, ele está em perigo. Você sabe alguma coisa sobre isso? A urgência na sua voz não pode ser disfarçada. Eu sei muito mais do que você imagina. Seu pai está em uma situação complicada. E o preço por sua liberdade pode ser maior do que você pode pagar, o homem respondeu, enquanto um sorriso sutil, quase maligno, surgia em seu rosto. O que você sabe? Ele não conseguia mais se conter. Diga logo. Vamos conversar em um lugar mais seguro, sugeriu o homem, abrindo a porta do carro. Hugo hesitou. Havia uma parte dele que sabia que entrar ali era como pular de um precipício. Mas o desespero por seu pai o empurrou para frente, fazendo-o entrar. Assim que a porta se fechou, uma tensão opressiva tomou conta do veículo. O motorista ligou o carro e, em um movimento suave, virou-se, desaparecendo pelas ruas. Hugo olhou pela janela, sentindo que estava deixando para trás qualquer chance de retorno. Logo, a atmosfera do veículo era repleta de antecipação e medo. Você vai precisar saber sobre as pessoas que envolvem seu pai. Ele fez mais inimigos do que amigos, e isso não foi por acaso. A escolha dele pode ter custado muito e agora, o preço pode ser a vida dele, revelou o homem. Hugo se sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O que você está dizendo? Ele é um bom homem. Uma boa aparência pode esconder muitos segredos, disse o homem, sem mudar de expressão. Você vai precisar encarar essas verdades se quiser salvá-lo. Com cada palavra, Hugo lutava para processar um turbilhão de emoções que o atacava. O que ele realmente sabia sobre seu pai? O homem que ele admirava sempre esteve cercado de mistérios. E então, o motorista fez uma curva repentina e parou em frente a um prédio imponente, cercado por câmeras e segurança. Hugo percebeu que o lugar exalava poder e dinheiro, um ambiente repleto de perigos inexplicáveis. É aqui que você vai descobrir mais sobre seu pai, e o que ele fez, o homem disse, apontando para a entrada. Entre, você não tem muito tempo. Eles estão atrás de você. A adrenalina voltou a subir em Hugo. Ele tinha que entrar, descobrir a verdade. Mas, enquanto se preparava para sair, uma pergunta o assombrava. E se essa revelação for dolorosa demais para suportar? E assim, com o coração disparado, Hugo se viu diante de uma porta que poderia desviar seu caminho para sempre. O que estava à espera do outro lado faria parte do preço que ele teria que pagar? Hugo hesitou diante da porta colossal, a respiração curta.
O homem ao seu lado parecia impaciente, mas um leve tremor nas mãos de Hugo revelava sua vulnerabilidade. O som de suas batidas no coração ecoava em seus ouvidos, e o ambiente ao redor parecia sufocá-lo. A sensação de estar sendo observado intensificava seu receio. Ele sabia que precisava agir. Você vai entrar ou não? A voz do homem soou como uma picada de agulha, despertando de sua paralisia. Com um último olhar para o carro, Hugo puxou a maçaneta da porta e atravessou o limiar. A luz do interior iluminou seu rosto, e ele pisou em um saguão de mármore, amplo e opulento. As paredes eram adornadas por painéis de madeira escura e itens de arte caras. Ali, o dinheiro exalava poder, mas a frieza do ambiente o deixou ainda mais amedrontado. Vá até aquele elevador, o homem comandou, apontando para uma porta de vidro no fundo do saguão. E não olhe para trás. Hugo engoliu em seco, as pernas pesando como se estivessem se afundando no chão. Ele caminhou, cada passo ecoando nas paredes. O elevador parecia uma armadilha, mas não havia como recuar. Puxando o botão, ele sentiu a vibração do metal frio sob seus dedos, e a porta deslizou-lhes ao encontro. Dentro, a cesta subiu rapidamente, e logo a manchete que tinha lido tantas vezes invade sua mente. Milionário se faz de pobre para testar filho. O resultado é brutal e arrepiante. A dor que essa ideia causava a Hugo estava agora imersa em seu presente. Como seu pai poderia fazer algo assim? As perguntas se acumulavam como tempestade, e ele desejava que tudo aquilo fosse uma ilusão. Quando as portas se abriram com um estalo, a atmosfera mudou repentinamente. Uma sala escura, repleta de telas que mostravam imagens distorcidas. E no centro, uma cadeira iluminada, como um altar diante de um sacrifício. Hugo sentiu seu estômago revirar. Ele está esperando por você, o homem informou, sua voz agora mais baixa, quase como um sussurro. Hugo hesitou, mas, novamente, o pavor de perder seu pai superou qualquer outra emoção. Ele avançou, mudando-se para a sala iluminada. Lá dentro, uma figura familiar estava presa a uma cadeira, a expressão desconcertante apagada por sombras. O coração de Hugo disparou ao reconhecer seu pai, o homem que sempre considerou invulnerável. Pai! Gritou, e a voz ressoou no espaço. O homem na cadeira levantou a cabeça lentamente. Seus olhos, normalmente tão calorosos, estavam cansados e cheios de sofrimento. Hugo, você não deveria estar aqui, ele murmurou, o tom entre confuso e alarmante. Eu vim te salvar. O que aconteceu? A gritaria da adrenalina ainda pulsava nas veias de Hugo. Ele olhou ao redor, mas só viu um painel brilhante que refletia sua própria ansiedade. Você não está preparado para a verdade, o pai respondeu, seu olhar desviado. Hugo não conseguia entender o que seu pai queria dizer. Ele queria respostas, mas a gravidade no olhar de seu pai pesava mais do que qualquer resposta que ele pudesse dar. E então, a porta se abriu subitamente. Um grupo de homens, claramente não ali para festas, entrou na sala com uma autoridade que gelou o sangue de Hugo. O homem que estava à frente, com um sorriso que não alcançava os olhos, diria, parece que o pequeno Hugo decidiu se envolver em assuntos de adultos. O que vocês querem? Hugo gritou, a cabine com as imagens distorcidas refletindo o terror em seu olhar. Simples, disse o líder com um tom provocativo. Queremos a verdade. Sobre você e seu pai. E assim, diante de uma verdade que se revelava ainda mais sombria do que ele jamais poderia imaginar, Hugo se viu entre o que conhecia e os segredos que poderiam destruir tudo. E a única pergunta que impulsionava suas batidas era, até onde ele iria para proteger seu pai? O silêncio que se seguiu foi cortante, como o vidro quebrando sob pressão. Hugo sentiu sua garganta apertar. Os olhos dos homens, negros como a noite, estavam fixos nele, enquanto a figura apagada do pai se tornava um pano de fundo doloroso daquela cena. A sensação de estar cercado por predadores se intensificou, cortando o fio de esperança que ainda restava. Hugo, ouça, o pai começou, sua voz arrastada e cheia de dor, mas os homens o interromperam com risadas sarcásticas. Ouvir? Ah, mas precisamos da verdade, não é, Hugo? O líder continuou, seu tom de comando reverberando pelas paredes frias. Sua obstinação pode custar muito caro. Sentindo a pressão aumentar,
Hugo deu um passo em direção ao pai, com um instinto animal tão forte que o medo parecia ficar leve em comparação à proteção que desejava oferecer. O que vocês fizeram com ele? O que querem de nós? O sorriso do homem se alargou, revelando dentes brilhantes e afiados. Queremos saber até onde você está disposto a ir para proteger quem ama. Você acha que seu pai se fez de pobre apenas por pura generosidade? As palavras do homem pareciam perfurar a mente de Hugo. Como assim? Ele não entendia. Então, por que o pai estava ali? Para ser testado? As peças do quebra-cabeça ainda não se encaixavam. Só queremos um pouco de honestidade, Hugo, o líder insistiu. Pense bem, se seu pai se colocou nessa situação, deve ter seus motivos. Será que você vai acabar seguindo seus passos? Ou será a ovelha negra? Mais do que a raiva, o medo começou a colidir dentro de Hugo. Ele queria gritar, queria entender, mas as palavras se perdiam em um turbilhão. O líder fez um gesto com a mão, sinalizando a um dos homens ao seu lado. Este, sem hesitar, avançou na direção do pai de Hugo, e o coração do jovem disparou. Parem! O que vocês estão fazendo? Hugo gritou, mas foi ignorado. O homem pegou uma fita que parecia elétrica e a encostou na pele do pai. Hugo viu-se paralisado, a cena se arrastando como glicerina. O jogo começa. Tudo o que você precisa fazer é ficar calmo e nos contar o quanto você confia em seu pai. E, se ele não for honesto bem, será um prazer fazer ele sentir a dor pela qual é responsável. Aquelas palavras soaram como um trovão na cabeça de Hugo. Foi uma revelação chocante, a vida que levará, as verdades que tinha como inquestionáveis, tudo estava prestes a desmoronar. O que seu pai realmente havia feito? O que ele estava escondendo em meio àquela fachada de sucesso e força? Pai, me diga a verdade agora. Hugo exigiu, sua voz tremendo de desespero e determinação. O olhar dos homens constrangia, mas seu pai apenas fechou os olhos, como se estivesse em uma luta interna ainda mais profunda. A tensão na sala era palpável, a eletricidade preenchendo o ar com uma sensação insuportável. Não posso, o murmúrio do pai era um eco fraco. E quando o homem apertou um botão, a sala se iluminou com sons eletrônicos que pareciam vir de um pesadelo. Era o verdadeiro começo do terror. Os rostos dos homens começaram a mudar, e em um piscar de olhos, eles já não eram mais humanos, mas criaturas de um jogo sem regras. Hugo sentiu que as respostas estavam mais próximas do que ele imaginava, mas quanto mais ele se aprofundava, mais a linha entre amor e traição se tornava nebulosa. Se você realmente quiser salvar seu pai, terá que fazer uma escolha. O líder sorriu, e Hugo percebeu que o tempo estava se esgotando. Até onde ele iria? A pergunta fica ecoando na mente de Hugo, enquanto o horror se desenrolava diante de seus olhos. O que viria a seguir poderia ser mais devastador do que ele imaginava. A tensão era quase palpável enquanto Hugo olhava para aquele cenário de pesadelo. O pai, imóvel, os homens transformados em criaturas grotescas, seus sorrisos maliciosos irradiando uma confiança sombria. Hugo sentia o peso do mundo sobre seus ombros, e a pergunta do líder ecoava em sua mente como um manual de tortura. Você realmente salvá-lo, ou deixaria que suas verdades ocultas emergissem à força? Eu não vou deixar você machucá-lo. Hugo gritou, a coragem substituindo temporariamente o pavor. Mas havia uma fragilidade em sua voz que o traía. Ah, mas isso não está em suas mãos, garoto, o líder murmurou, com um brilho maligno nos olhos. Vamos fazer um trato. Se o seu pai não disser a verdade, você terá que enfrentar as consequências. Naquele momento, Hugo percebeu que não estava apenas lutando pela segurança do pai. A revelação de que seu pai poderia ter escolhido essa situação, que talvez ele tivesse aceitado fazer parte de algo muito mais sombrio, fazia seu estômago revirar. Ele tentava decifrar se a história de amor e afeto que sempre lhe foi ensinada tinha sido apenas uma ilusão. Você sabe da verdade. Diga-me, pai. Eu enfrentarei o que vier, mas preciso saber. O desespero transbordava em suas palavras, seu coração disparado em um ritmo frenético. As criaturas ao redor dele riam, um som grotesco que ecoava nas paredes. O líder levantou uma mão,
fazendo um gesto que silenciou os outros. A confiança é um jogo perigoso, Hugo. Uma decisão errada pode custar mais do que a vida do seu pai. Você quer saber o que ele realmente fez ou ainda acredita que é um herói a caminho de salvar o dia? Hugo sentiu uma onda de frustração e os músculos de seu corpo se contraírem. O que aconteceria se ele seguisse essa linha de raciocínio? A verdade poderia ser mais devastadora do que qualquer dor física que pudesse gerar. O pai, com os olhos fechados, parecia perdido em um mundo distante, lutando contra algo que Hugo não conseguia entender. Não deixe eles te manipularem. A voz do pai finalmente rompeu o silêncio, carregada de dor e determinação. Hugo, escute. Cada um de nós tem suas sombras. Procurar por verdade só cria mais perguntas e mais dor. Naquele instante, o líder inclinou a cabeça, intrigado. Ah, então ele escolheu o caminho da desonra. Como é bonito ver a lealdade se desintegrar com uma palavra. Vamos enxergar isso de um outro ângulo. Então, com um estalo de dedos, um painel na parede se iluminou, revelando imagens de um passado obscuro. Hugo se viu forçado a assistir, horrorizado, enquanto por trás da lente surreal, viam-se flashes do pai, em cenas de traição e desespero, cercado por sombras que pareciam dançar com a malícia. O pai havia se envolvido em negócios obscuros, algo que o levará a ser alvo daqueles monstros. Como se sente ao saber que seu herói pode ter se tornado um vilão? Sussurrou o líder, a voz quase sedutora. Hugo sentiu como se o solo sob seus pés se fragmentasse. A confiança que tinha em seu pai começava a se desfazer em meio àquelas imagens, revelando um homem muito diferente do que sempre conhecera. As pílulas de esperança e desilusão comprimiam seu coração. Stop! Diga-me o que mais vocês estão escondendo. O que levará a esta escolha? Sua voz tremia de raiva e medo, mas agora ele sabia que não podia se deixar levar pelo desespero. Ele tinha que descobrir a verdade, quem sabe, isso poderia mudar o destino da noite. Está pronto para agir, Hugo? O game está prestes a mudar, uma escolha terá que ser feita, disse o líder, com uma expressão de triunfo. Com o tempo se esgotando e as opções se estreitando como correntes, Hugo sentiu seu mundo encolher ao redor dele. Mas havia uma centelha de luta em seus olhos enquanto ele apertava os punhos. O verdadeiro jogo apenas começava, e a única questão que restava era, até onde ele realmente iria por seu pai? O silêncio que pairava na sala se tornará opressivo, desenhando um cenário de desespero e tensão. Hugo olhou para seu pai, a expressão de dor profundamente marcada no rosto cansado. Em meio aos gritos das sombras ameaçadoras, uma nova determinação surgia dentro dele. Chega! Hugo gritou, as palavras ecoando como um trovão. Ele se virou para o líder, os olhos ardendo de fúria e desespero. Você quer a verdade? Então, que eu a diga. Meu pai pode ter cometido erros, mas isso não o define como pessoa. O sorriso do homem se alargou. Assim que nós queremos. Um pouco de bravura. Conte-nos, pequeno, até onde você irá para proteger o seu pai? Hugo sentiu o calor subir pela espinha. As revelações do passado se tornavam uma teia de mentiras, e o que ele sempre acreditou estava agora em dúvida. Mas uma coisa era certa, ele não iria deixar que o passado definisse o futuro. Vou fazer o que for preciso para salvar meu pai, mesmo que isso signifique enfrentar você e esses monstros. Então, que comece o verdadeiro jogo. O líder estendeu a mão, gesticulando para os homens à sua volta. Cada um deles se preparou para um movimento. O ambiente tornou-se eletricamente carregado, e Hugo sabia que não havia retorno. Hugo se lançou em direção ao pai, buscando proteção e uma resposta. Pai! O que está acontecendo? Você precisa me dizer a verdade agora, antes que seja tarde. Ricardo levantou a cabeça, os olhos cheios de sofrimento e arrependimento. Hugo, eu fiz escolhas erradas. Mas eu não queria isso. Fui envolvido em algo que não entendi. E esses homens, eles são poderosos e implacáveis. As palavras caíram como bombas. Hugo sentiu a traição do pai pesando como uma âncora, mas a vontade de lutar pela vida do homem que amava gritava ainda mais forte. O que você se envolveu? Eles precisam saber da verdade.
O líder do grupo sorriu de maneira sardônica. O tempo está se esgotando, garoto. As pessoas que defendem a verdade nem sempre fazem isso por amor. Às vezes, o que se busca é muito mais do que você pode imaginar. Enquanto uma das criaturas se aproximava, sussurrando coisas horríveis, Hugo sabia que não poderia hesitar. Com um movimento abrupto, puxou o pai para fora da cadeira, unindo suas forças em um ato de coragem pura. Pode ter espalhado segredos imundos, mas não vou deixar que você sofra por isso. Naquele momento, Hugo se viu entre a escolha de enfrentar aquele terror com um plano ousado ou se render ao medo. Ele se lembrou de Clara, da amizade, e do que realmente importava, sua família. Libere meu pai, Hugo exigiu ao líder, mais resoluto do que nunca. Eu posso ser a chave para acabar com isso. Mas tem que ser justo. Se houver um preço a pagar, que sejamos um só na luta, juntos. Um silêncio atendeu essas palavras, como se o destino daquele momento estivesse pesando sobre todos os presentes. O líder, aparentemente intrigado, gesticulou aos outros para recuarem. Uma oferta interessante. Mas até onde você realmente está disposto a ir? Você está ciente de que isso pode custar mais do que qualquer um pode calcular? Hugo hesitou por um breve momento, mas a determinação em seu olhar não vacilava. Estou disposto a lutar por meu pai, pela verdade. Não importa o quanto eu tenha que enfrentar. O líder riu, mas havia uma centelha de respeito em seu olhar. Muito bem, como quisermos. Você terá a chance de salvar seu pai, mas cada escolha vem com consequências. Aqui, nós não fazemos promessas nem jogamos covardemente. Com isso, um novo desafio se revelou. Hugo, agora ciente de que a batalha estava só começando, decidiu que não se deixaria intimidar. Ele unir suas forças à do pai, cientes de que a verdade seria a única forma de lidar com o que estava à frente. Enquanto as portas se fechavam atrás deles, Hugo e Ricardo mudaram de postura, encarando os novos desafios que os aguardavam. A força do amor e a coragem adquirida na dor iriam impulsioná-los para frente. E quando viraram novamente a esquina das revelações, um plano estava em andamento, carregado de esperanças e promessas. Eles não estavam prontos para desistir e, juntos, enfrentariam os segredos que ameaçavam não apenas a eles, mas também o que significava ter uma família. Logo após a saída do ambiente sombrio, as luzes da cidade piscaram como estrelas distantes. E por mais ominosa que a jornada parecesse, Hugo finalmente carregava uma esperança renovada, um acolhimento à verdade e à luta que apenas começavam. Um novo capítulo estava prestes a ser escrito. Agora, não tenha pressa em decidir. Acredita que você pode fazer parte dessa saga e, se assim for, não perca tempo. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe seu like agora. Isso alimenta o algoritmo e nos ajuda a continuar trazendo essas narrativas incríveis. Comente suas reações e teorias sobre este desfecho. E, por último, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.